Então, vamos falar mais um pouquinho sobre os saltos do desenvolvimento, né, que são tão importantes durante o processo de sono, né, que atrapalham tanto o sono dos bebês aí, a gente fica perdido às vezes com isso um pouco, né? E o que eu falo com as mães que fazem parte do meu programa é que é o momento mais crítico, né, do desenvolvimento em relação ao sono. Porque o que que acontece, né, gente? Nesse momento, vocês acabam às vezes metendo os pés pelas mãos. E aí que a gente começa o problema, né? E aí que às vezes entram associações que não tinham, ou pior, associações que já tinham. Meu nome é Angélica Rabelo, para quem não me conhece, eu sou pediatra e tento dar uma força para vocês por aqui, para ajudar um pouquinho mais nessa luta que são os saltos e a maternidade de um modo geral, né? O que são, né, os saltos do desenvolvimento, né? Os bebês, né, eles têm um desenvolvimento muito grande dos dois primeiros anos de vida, né? Os 2 primeiros anos de vida são os anos onde eles mais crescem, mais se desenvolvem, de forma mais acelerada mesmo. É um processo contínuo de evolução, né? Onde eles nasceram como? Aquele coisinho pititica lá, que não faz nada, a não ser mamar quando você leva ao peito e a não ser chorar quando quer qualquer coisa. Quando tá com frio, quando tá com calor, quando precisa trocar fralda, quando faz xixi, quando solta pum, né? Então, todos esses momentos pequenininhos deles ali, que ainda não sabem nada, e vão crescer e se desenvolver, tudo isso vai acontecer de uma grande parte, né? Uma grande parte, de uma forma muito importante, nos 2 primeiros anos de vida dos bebês. Só que esse crescimento que os bebês apresentam, ele não é um crescimento de uma forma linear. Ele não é um crescimento tranquilo e calmo, né? Naquela paz de Deus. Né? O que acontece é que eles crescem em saltos, né? Não é salto de pulo, é salto de etapas bruscas, né? Mudanças bruscas de comportamento, né? Ganho de habilidades mais bruscos mesmo. Então, acontece que o bebê estava vindo bem e de repente ele muda completamente o seu padrão. E aí pode associar, pode perceber aí que se você procurar esse bebê, tá? Ou ele tá passando por algum problema mesmo de saúde, ou tá com febre, ou tá resfriado, ou tem alguma outra coisa, às vezes um dentinho que não causa tanto impacto, mas às vezes irrita um pouquinho mais, ou tomou vacina. Mas se nada disso estiver acontecendo e o bebê tem uma mudança brusca de comportamento, travou, gente? Ah, não é possível, né? Vamos lá. O que acontece? Que se os bebês têm uma mudança brusca de comportamento, provavelmente isso se deve aos saltos do desenvolvimento. Me deem um ok se travou aqui, gente, porque não é possível. Ufa, ai que bom. Porque escureceu minha tela aqui, mas então tá beleza. Então foi só a minha telinha que foi escura mesmo. Então, né? Então essa mudança brusca de comportamento, ela em geral, ela é mesmo por causa dos saltos do desenvolvimento, que acontecem em determinadas semanas do desenvolvimento dos bebês, né? E o pessoal fala, ah, meu Deus do céu, mas vida de bebê é muito fácil, queria ser um bebê, né? Mas não é nada disso, né? Eles estão precisando aprender muita coisa. Eles vão deixar de ser aquele serzinho que não faz nada sozinho para de repente tá andando e falando, né? E se desenvolvendo bem e interagindo tão bem com a gente, né? É um desenvolvimento muito grande, né? É um aprendizado muito grande para esses bebês. Então, de fato, eles precisam mesmo, né, de um pouquinho de paciência da nossa parte e um pouquinho de entendimento da nossa parte. É isso que a gente pode oferecer para eles de uma forma geral nesse momento, para que eles consigam passar por isso de uma forma melhor e nós também, né? Então, entendendo aqui, os saltos do desenvolvimento são ganhos repentinos de habilidades, ganhos de aquisições de habilidades novas, né? Então, eles ganham várias coisinhas que eles não tinham antes. De repente, eles começam a sustentar o pescoço, de repente, eles começam a erguer os bracinhos, começam a fazer a pinça, começam a pegar os objetos, começam a transferir objetos de mão, começam a falar, começam a balbuciar, começam a andar. Todos esses marcos importantes do desenvolvimento geralmente são acompanhados por saltos do desenvolvimento, né? Então, esse probleminha aí que a gente tem de estresse, de irritação, o bebê é muito ansioso, muito irritado, ele geralmente está acompanhado de alguma habilidade nova que o bebê de vocês ganhou. Então, isso que é importante, como eu falo todos os dias, eu vou falar eternamente para vocês, a importância de vocês observarem o bebê. Pode procurar. Que se o bebê tiver com um padrão muito diferente do que ele vinha, né? E a frase comum geralmente é assim: doutora, o bebê estava ótimo, estava vindo tudo bem, mas de 2 dias para cá, de 3 dias para cá, ele começou a ficar irritado, não quer mais dormir e várias outras coisas que vocês comentam comigo sempre quando o bebê muda o padrão, tá? E por que às vezes vocês demoram 2, 3 dias para comentar isso? Porque às vezes vocês não percebem que tinha algum ganho ali novo e às vezes vocês simplesmente, né, ficam ali, ah, não,
deve ter acontecido alguma coisa hoje, foi um dentinho. E aí começa o segundo dia, o terceiro dia. E aí quando vai lá pro terceiro dia, vocês já estão ficando tudo doida, preocupado e pensando o que tá acontecendo com o bebê, né? De um modo geral, isso aí é um salto do desenvolvimento. Então é um ganho de habilidade repentino que vem em uma crise mesmo, tá? Onde o bebê fica extremamente choroso, ele fica irritado, ele fica mais apegado ao cuidador principal, no caso, na maioria das vezes, a mãe mesmo, né? Então tem esse choro, esse apego e essa irritabilidade, tá? Tem várias coisas que acontecem aí. A Lu tá perguntando, olha, agitação na madrugada e querer ficar mamando é salto? Depende, eu vou comentar um pouquinho disso aí depois no final, Lu, mas nem sempre, tá? Agitação na madrugada pode ser salto, pode não ser. A gente vai comentar isso um pouquinho. Agora, querer ficar mamando, depende, é uma mamada efetiva? O bebê está com mais apetite ou o bebê está simplesmente chupetando mais o peito da mãe, né? Se ele estiver só chupetando mais, estiver querendo ficar mais próximo do peito, isso daí é muito mais mesmo a parte do apego mesmo que o bebê fica. É o consolo, é o aconchego que ele procura no seio materno e é o que eles têm mesmo de uma forma geral, né? É uma forma mais próxima do bebê se comunicar com a mãe quando ele ainda é pequenininho, né? Oi, Pati, lindona. Pois então, né? O que que acontece, gente? Durante o salto do desenvolvimento, tá? Os bebês não têm só ganho de habilidades motoras, né? Eles têm habilidade de cognição, eles têm habilidade de começar a se desenvolver melhor socialmente, a se relacionar melhor com o ambiente que ele vive, né? Isso aí, geralmente, a partir do 4º mês de vida, ele consegue se relacionar melhor. Então, por isso que o 4º mês é aquele mês pior dos saltos do desenvolvimento. Só que durante todos os saltos do desenvolvimento, outro dia eu vou falar pra vocês específico de alguns saltos, tá? Que são os mais importantes. Mas durante todos os saltos do desenvolvimento, os bebês têm um processo ali de maturação também do cérebro, né? Então eles têm o cérebro hiperestimulado durante os saltos, tá? Os saltos do desenvolvimento requerem um desgaste energético, né, e mental dos bebês muito grande. Então eles ficam muito mais estimulados com muito mais facilidade. É aquele bebê que tudo que era tranquilo para ele torna-se um motivo de muito exagero. E é um bebê que acaba ficando muito mais ansioso, muito mais irritado. E ele se irrita até com a habilidade nova que ele ganhou. Por exemplo, hoje ele conseguiu sustentar o pescocinho. Se amanhã ele não conseguir, a tendência é que ele se irrite com mais facilidade, né? Isso é muito importante para vocês observarem durante o salto do desenvolvimento. Eles ficam extremamente irritados até com eles mesmos, tá? Outra coisa. Já vou responder, Sandra. Oi, Sandra, boa noite. Sandra no YouTube perguntando quando começa o salto dos 4 meses. Então, gente, todos os saltos, vou falar pra vocês de novo, mas todos os saltos, tá? Eles podem começar, eles têm determinadas semanas, né, que a gente avalia que começam os saltos, e eles podem começar para 2 semanas para mais, 2 semanas para menos. A gente fala 15 dias para lá e 15 dias para cá, tá? Mas aí, o que que acontece durante os saltos? Fora, né, essa agitação, fora essa irritabilidade, esse apego que os bebês ficam de uma forma exagerada, né, tudo isso, esse desenvolvimento neuronal que eles apresentam e todo esse processo no cérebrozinho deles que facilita a hiperestimulação dos bebês, né, tudo isso que acontece vem associado a outras situações também. Então, pode mudar o apetite do bebê. A tendência é que durante o salto, não durante o pico, mas durante o salto, a tendência é que eles fiquem com o apetite diminuído, tá? Eles ficam mais recusando a alimentação para quem já come, né? Para quem já come comidinha, para quem já se alimenta de sólidos, eles tendem a recusar mais a alimentação, tá? Mas, ao contrário disso, eles tendem a querer passar mais tempo no peito. Foi o que a gente conversou agora aqui, né? Que uma mãe perguntou, falando se o bebê fica querendo ficar mais tempo no peito. Sim, mas é muito mais pelo apego, tá bom? Pelo aconchego, do que por uma fome necessariamente, tá? Só dá uma boa noite para as minhas lindonas aqui, que eu vi. Passou a Lu, passou a Fran. Lindonas, beijos. Boa noite. Então ele muda tudo isso. Então muda tudo, muda uma rotina, muda o padrão de sono, o bebê fica mais irritado, ele tende a despertar com mais facilidade, ele fica mais excitável, que a gente chama. Ou seja, o cérebro dele, como está numa constante atividade mais exagerada ali, é um bebê que acorda mais fácil, você consegue despertar esse bebê mais fácil. Então tem que ter atenção nesse pontinho aí, porque é um bebê que precisa de paz para dormir. Um bebê que estava ali tranquilão e entra no salto, ele precisa de uma dedicação triplicada para que ele consiga, de fato, manter o padrão de sono dele, para que ele consiga manter uma noite de sono agradável, porque senão os despertares serão múltiplos e múltiplos e múltiplos despertares, tá? Lembrando uma coisa para vocês, gente, os bebês prematuros, tá? Todos os bebês prematuros, a gente corrige a idade gestacional desses bebês para 40 semanas para poder pensar no salto desses bebês. Então, bebezinho nasceu de 36 semanas, você vai corrigir isso para 40 semanas.
De 36 para 40 semanas, a gente corrige 4 semanas. É como se esse bebê tivesse 4 semanas a menos dentro do seu desenvolvimento para a gente calcular os saltos do desenvolvimento desse bebê, tá bom? Vou falar dos picos um pouquinho mais pra frente, tá? Andy. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dos picos pra vocês, mas não é a mesma coisa. Pico do desenvolvimento ou salto do crescimento não é a mesma coisa, tá? É um pouquinho diferente. Tem um detalhezinho, mas nada demais, não, vocês vão entender com certeza. Ai, Angélica, sua linda, é o filtro. Cada dia eu roubo o filtro de alguém aqui. Esse filtro eu adorei hoje. Obrigada, bonitinha. Vamos lá, gente. Em todos, tá? São cerca de 10, 11 saltos. Mas em todos os saltos que esses bebês passam, eles podem apresentar 3 características principais. Que a gente chama de CAI, né? Que é o choro, o apego e a irritabilidade. Tá? Esses três fatores são os mais comuns no salto. Lembrando que todos os bebês vão passar exatamente por isso? Não, não são todos os bebês que passam, tá? Por esses 3 pontos e nem, principalmente, não são todos os bebês que passam por isso de uma forma exagerada. Alguns bebês passam de uma forma mais branda, passam mais tranquilos, mas é fato que todos passarão em algum momento por algum dos 10 a 11 saltos. Todos passarão, certo? Cerca de 10, cerca de 11 saltos, depende aí do autor que a gente estuda, mas de um modo geral, 10 saltos é o padrão para todo mundo, porém nem todos eles passam por isso, ou pelo menos nem todos eles passam por isso, se irritando, chorando, ficando mais apegados. Algumas mães às vezes não percebem mesmo que o bebê passou pelo salto, porque é um bebê mais tranquilo, é um bebê que tem um padrão mais sossegado, e ele, de qualquer forma, passou por aquilo ali de uma forma mais tranquila. De repente o ambiente estava mais favorável para ele passar por isso, ou ele já tinha uma rotina implementada. O bebê que passa por um salto com uma rotina estabelecida é completamente diferente um bebê que passa por um salto sem rotina nenhuma. É completamente diferente. Os bebês que têm rotina já preparadinha, a gente consegue ajustar e favorecer o ambiente para ele de uma forma que ele consiga passar por aquilo ali com poucos desvios. A Dani está perguntando se eles saem da rotina. Dani, eles saem da rotina, mas os que já têm rotina passam um pouco mais suave por isso. Os bebês que não têm rotina, aí fica uma bagunça danada, é uma loucura mesmo. Mas para quem já tem rotina, a rotina a gente faz alguns pequenos ajustes para facilitar, né, o processo de passagem do salto por cada bebê, tá bom? A gente consegue ajudar muito eles para favorecer o ambiente para eles, que é o mais importante para esses bebês, tá? Lembrando vocês, como eu falei, são em média 10 saltos, tá? E os bebês tendem a passar por todos os saltos até os 20 meses, ou seja, até ali próximo dos 1 ano e 8 meses, para os bebês que não foram prematuros. Para os bebês que foram prematuros, a gente tem aí que calcular a idade gestacional desse bebê, para calcular a idade corrigida desse bebê, e aí sim a gente consegue ter a noção. Mas para os bebês que nasceram dentro do tempo certinho, para os bebês que nasceram acima de 37 semanas, os saltos do desenvolvimento acontecem em média até os 20 meses de vida, que é mais ou menos por volta de 1 ano e 8 meses de idade. Entendido? Ai, gente, e pensando nas semanas, né? Pensando em semanas, esses saltos... Falei pra vocês, pensando em semanas, esses saltos podem acontecer 15 dias pra cá, 15 dias pra lá, independente do bebê, se ele foi prematuro ou não, 15 dias pra cada lado, ou seja, mais ou menos 2 semanas de variação. Aí, por isso que eu falo pra vocês que tem aquele aplicativo lá, né, que chama Semanas Mágicas, e que eu não recomendo ele, né, por quê? Porque vocês se perdem, vocês acham que o bebê já passou pelo salto, que o aplicativo falou que tá passando, e aí, na verdade, o bebê ainda nem passou, faz uma confusão danada. E aí, quando tá no meio do salto, eles são pegas de surpresa. Porque acharam que ele tinha passado ileso daquele salto. Então, eu não sou muito dessas tabelas, não, tá? É melhor observar o padrão do bebê. Ai, a Fê, lindona. A Fê falou, ó, graças ao posse, o Vitinho dorme a noite toda, mesmo estando tão agitado por conta do salto. Ah, lindona. A Fê foi aluna minha da outra turma. Ainda é minha aluna, né? Que vocês não saem de mim. Mas ela foi aluna da turma passada, sem ser dessa agora, da anterior ainda, há 2 turmas atrás. E o bebê dela agora tá com 4 meses, o Vitinho, uma coisa mais gostosa do planeta. E continua dormindo a noite inteira, mesmo passando no salto dos 4 meses. E, gente, o salto dos 4 meses é a regressão do sono. É o pior salto. Esse e o dos 9 meses são 2 saltos punk mesmo, assim, né? É muito complicado. Mas fico feliz demais, Fê, que o seu bebê tá passando bem por esse salto. Muito feliz mesmo. Sempre muito querido e muito bem-vindo aqui, sempre. E o que eu amo que vocês continuam vindo pra cá. Adoro. Meninas, continuando aqui então, né? Então, quando que os saltos acontecem, né? Alguém acabou de perguntar aqui, ó. Oi, Paty, lindona, meu amor. A Ana também, minha aluna linda. Ai, amo vocês. A Paty perguntou aqui agora, querida.
perguntou aqui agora também quando que esses saltos acontecem, tá? Ô, gente, os saltos, eles podem acontecer em várias semanas, tá bom? Então, aproximadamente aí, ele acontece é quase que de mês em mês, tá bom? Mas dá um intervalinho pra vocês aí. Eles acontecem por volta da 5ª semana, da 8ª semana. Então, vocês vão vendo, é mais ou menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, é mais ou menos assim. Aí depois vem o 4º mês, que é aquele pipinão mesmo, que a gente chama de regressão do sono, que é um salto mais pesado, é um salto mais extenso, dura mais tempo mesmo, tá? Oi, Andressa. Andressa, bonitinha, seja bem-vinda. Andressa chegou por agora. Eu falo turma, Andressa, porque eu tenho um programa de orientação de sono infantil e aí eu de vez em quando eu abro turmas para consultoria de sono de uma forma de programa. Depois eu explico para vocês direitinho, mas sempre que tiver você vai ficar sabendo por aqui também. Agora tá com turma fechada, não tem vaga agora, mas quando tiver eu aviso pra vocês. Pode ficar tranquilíssima. Então, aí voltando aqui então, quando que acontecem os saltos? Os saltos acontecem na 5ª semana, aí lembrando que pode ser um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, 15 dias mais ou menos. Acontece por volta da 8ª semana, que são os 2 meses de vida também, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Esse da 8ª semana, gente, ó, depois eu vou falar de cada salto pra vocês numa outra live, mas esse da 8ª semana é um salto muito clássico também, tá? Todos os autores concordam com esses saltos da 5ª, da 8ª e da 12ª semana, 13ª. Isso é bem padrãozinho, porque o da 8ª semana é quando os bebês começam a melhorar a parte da visão deles, enxergar melhor. Então, gente, é uma graça, porque tudo eles querem começar a observar. Então, todas aquelas luzinhas bonitinhas que não incomodavam, passam a incomodar. Então, a gente tem que tomar cuidado com as luzinhas quando chega o bebê com 8 semanas de vida, tá? Ele começa a prestar mais atenção naquela luzinha e começa a ficar mais agitado, dá uma pioradinha no sono quando acontece a 8ª semana. E cá, né? Ai, cá, lindona. Eu falei isso que você acha que foi hoje, né, cá? A gente conversou isso hoje, eu acho. Ou ontem, não me lembro bem já, que são muitas. Mas a gente conversou, acho que foi isso hoje mesmo. Então, atenção nessas luzinhas aí, nas danadas das luzinhas. Às vezes a luzinha do ar-condicionado piscando ali, a luzinha da televisão que fica acesinha, só aquele vermelhinho ali, já é o suficiente para despertar o bebê e para fazer com que ele não consiga voltar a um novo ciclo. Eles ficam hiperestimulados mesmo. A 8ª semana é uma graça, uma fofura. Vocês ficam doidos, foi hoje. Bonitinho, isso mesmo, cá. Vocês ficam doidas, mas eu acho uma fofura, é difícil, né? Ô, gente, vai mandando aqui, clica nos coraçõezinhos, só pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo, tá? Porque senão o Instagram não tá avisando que a gente tá ao vivo. Ontem mamãe mandou mensagem pra mim falando, ontem não, mandou hoje. Falou, ai, doutora, o Instagram não tá deixando eu saber que você vai fazer live. Essa semana eu vou fazer todos os dias às 18 horas, tá? Essa semana eu consegui organizar pra todos os dias às 18 horas. Aí quando vocês mandam o Instagram, avisa que a gente tá ao vivo. Bonitinhas. Obrigada. Então, voltando. 8ª semana, né? 12ª semana. Aí depois, quando que vem isso? Começa dos 4 meses, que vai lá por volta da 19ª semana. Com 19 semaninhas, começa e aí vem o salto pepino, né? Que é o salto dos 4 meses. Depois disso, 26 semanas, que é mais ou menos ali por volta dos 6 meses de vida. Depois, com 30 semanas, que vai ser por volta do 7º mês de vida. Lembrando que é um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, tá, gente? Depois, o da 37ª semana. Esse da 37ª semana, tá? Eu jogo ele, geralmente, mais pra 38ª semana, tá, gente? Que é o saltozinho dos 8 meses e meio. Ou junta ali com regressão dos 9 meses. É aquele pepino que tem igual que tem nos 4 meses, tem o pepino dos 9 meses lá. Isso pode acontecer com uma pequena variação, entra também ali a angústia da separação. Então, os 9 meses também são pesados, igualzinho os 4 meses. Provavelmente, tá, gente? O estudo que a gente fala é que nos 4 meses o salto é mais importante porque o bebê já se entende como uma outra parte que não uma parte da mãe. Ele já se entende como um serzinho que existe no mundo, né? Que não é mais um pedaço lá que não tá dentro do útero da mãe mais. Ele já se entende como uma pessoa nesse planetinho aqui. E nos 9 meses, né, por volta, entre o 7º e o 10º mês, começa às vezes por volta do 6º mês a melhorar um pouquinho ali o quadro da presença do objeto, da permanência do objeto, mas aí quando vai chegando ali por volta do 8º, 9º mês, vem o picozinho mesmo, onde o bebê consegue entender, né, geralmente quase todos os bebês, ao 9º, 10º mês, eles entendem ali que o objeto, ele existe mesmo que ele não esteja na presença do bebê, né, então, ou seja, é aquele bebê que começa a brincar de esconder e sabe que você tá atrás do pano, sabe? Esse bebê passa por um salto importante também, que é o salto ali dos 9 meses, que é outra regressão. As regressões são bem mais pesadas mesmo. A Nelma tá falando que ela tá passando pelo salto dos 9 meses. É bem mais pesado, Nelma, com certeza. Aí, esses dois são os piorzões mesmo, o 4º e o 9º mês, tá? O 4º e o 9º mês são os 2 piores saltos. Depois disso, aí vem o salto com 11 meses, que é ali por volta de 1 aninho. Depois vem o salto com 13 meses, que é mais ou menos ali 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses.
Acho que a Lu perguntou aqui. A Lu. Lu, se você tiver aqui, depois você me fala, amiga. A Lu, uma aluna muito querida também, que tem gêmeos, coisa mais deliciosa do planeta. E os gêmeos dela estão nessa fase mesmo aí, né, Lu? É, que eles têm idade corrigida e às vezes eu confundo, mas acho que é 1 ano e 2, 1 ano e 3, né? Essa fase aí também tem. Com 13 meses, né, que é 1 ano e 2 meses, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. A gente tem também outro salto. E geralmente está associado a aquisições de fala, aquisições de marcha, né, que é o andar mesmo do bebê, e falar um pouco algumas palavrinhas com o sentido, mesmo que seja na linguagem do bebenhês, né, eles conseguem falar algumas palavrinhas aí mais. E depois tem o salto dos 15 meses, e aí, Lu, tem o salto dos 15 meses, e por último, o salto dos 17 meses, mais ou menos, né? Ô, gente, esses aí são os mais comuns e, na verdade, são os mais relatados, né? São os que a gente relata como saltos do desenvolvimento dentro desse padrão, né, de semanas mágicas e tudo, que tem um livro super interessante também. E aí a gente tem que avaliar, né, como é que o nosso bebê tá passando por isso daí, certo? Não se esqueçam sempre, se o bebê for prematuro, ele tem um tempo aí para poder passar por isso. E nem todos os bebês, tá bom, passam pelos saltos da mesma forma. Ai, doutora, quanto tempo dura o salto, né? Quanto tempo dura o salto do desenvolvimento? Ô, gente, depende, tá? Os saltos, de um modo geral, de um modo geralzão, os saltos do desenvolvimento, eles duram ali por volta de 7 a 10 dias, tá bom? Não passam muito disso, os saltos tradicionais, não duram duram por volta de 10 dias, né, no máximo aí. Porém, o salto dos 4 meses e o salto dos 9 meses, esses saltos eles podem durar até 6 semanas. E aí junta um salto no outro. Nossa, doutora, vai atropelar um salto no outro? Vai. Eles podem juntar. Pode durar, geralmente, no mínimo 3 semanas, tá? Alguns bebês muito da paz e do amor passam de uma forma mais leve e a gente não percebe que os saltos estão tão longos. Mas, de um modo geral, ele vai durar no mínimo 3 semanas. E de 3 até 6 semanas, mais ou menos, a duração dos saltos. Então, é muito tempo mesmo. E eles se atropelam, ele vem um por cima do outro mesmo. Então, não se apavorem, tá? Não se apavorem. Criem estratégias para que vocês consigam passar pelo salto do desenvolvimento. Essa é uma das partes principais dessa live aqui, ó. Criem estratégias para passar pelos saltos do desenvolvimento. A cara da Alice e da Maria, vocês são muito engraçadas, gente. Socorro. Eu vou esperar os comentários, vamos. Quem tá aí no salto dos 4, no salto dos 9, que apavorou aí. Ai, gente. Bonitinhos. Gente, dá um monte de coraçãozinho aqui pro Instagram avisar quem está ao vivo. Ai, obrigada. Vamos lá, então. Continuando aqui. Ai, vocês são muito engraçados. Continuando aqui, gente. E o sono, né? Como é que fica o sono, né? Durante os saltos do desenvolvimento? Ai, gente. Vem, Jamile. Vem também. Bonitinha. Como é que fica o sono no salto do desenvolvimento, gente? Dentro do salto do desenvolvimento, a gente tem uma mudança geral do padrão de sono, tá? O que tem uma mudança muito brusca e muito exagerada, muito desesperada dentro do salto aí, é o salto dos 4 meses, que é a regressão do sono, e o dos 9 meses, que também é uma regressão importante e também tem regressão do sono aos 9 meses. O bebê, ele fica muito mais agitado, ele fica muito mais acelerado, ele tende a acordar mais vezes, mesmo. Então, vamos lá. O que acontece? Os horários de dormir e acordar, tá? Pra quem tinha horário, né, gente? Pra quem não tinha horário, não vai perceber isso, né? Pra quem já tinha horário, consegue perceber isso um pouco melhor. Nesses bebezinhos que já tem horário de acordar e dormir, você percebe que modifica o padrão do horário que esse bebê acorda. Então, o bebê que acordava às vezes 7, 7 e meia, passa a acordar às 6, às 5, né? Vem os bebezinhos aí que começam a ser os bebês madrugadores. Eles acordam bem antes do horário que eles estavam acostumados a acordar, tá? Geralmente, tá? Isso aí vai durar pouco tempo, desde que você consiga estabelecer a rotina e fazer as intervenções corretas. Se você fizer as intervenções bagunçadas ou meter os pés pelas mãos, isso pode modificar e não voltar mais, né? Então tem que tomar cuidadinho quando a gente vai intervir num salto do desenvolvimento, num despertar de salto do desenvolvimento, tá? Segundo ponto, eles brigam mais para dormir. Tá? Não confunda a briga dos saltos do desenvolvimento com o que a gente falou ontem sobre o efeito vulcânico. Lembra que ontem a gente estudou sobre o efeito vulcânico? Então, não confundam, tá? Nos saltos do desenvolvimento, eles ficam mais irritadiços, porque eles não querem deixar, né? Eles não querem perder aquele tempo que eles estariam acordados praticando aquela nova habilidade, eles não querem perder esse tempo aí dormindo. Então, eles tendem a ficar mais irritados, brigar mais para dormir.
Cabe a gente preparar o ambiente para que a gente consiga de verdade fazer com que esse bebê durma de uma forma mais suave, com menos briga, tá? Terceiro ponto, né? Terceiro ponto que modifica muito no padrão do sono dos bebês durante os saltos do desenvolvimento. São bebês que começam, tá, a apresentar mais despertares do que o comum. Era o bebê que acordava 1, 2 vezes, e esse bebê, de repente, começa a acordar 5, 6 vezes, e vira uma loucura, loucura, loucura. E aí é nessa hora que vocês metem os pés pelas mãos, sempre, né? Outro dia uma mãe muito querida do programa falou comigo assim, o bebê dela vem uma sequência boa de noite, né? Vem com pouquíssimo despertar, bebê acho que de 8 semanas, e ele vem ali passando por um despertar, 2 no máximo, né? Isso de 10 horas seguidas, aí ele acorda 2 vezes no máximo. E aí ela falou que teve um dia que ele acordou acho que umas 5 vezes, bem na 8ª semana, bem no saltinho da 8ª semana. Acordou mais 5 vezes ali por volta das 8 semanas. E aí ela falou que ela meteu os pés pelas mãos mesmo, que no dia seguinte, quando ela acordou, que ela percebeu o que ela tinha feito. O que ela fazia? Primeira coisa, acalma o coração, e que bom que já percebeu que não era daquela forma que deveria ter intervindo, né? Porque senão, se você continuar intervindo, né, de forma errada, porque tá no salto, aquilo vai desandar de uma vez só. Então é importante que durante os saltos vocês não criem hábitos, não criem, né, associações que vocês não querem manter depois. Isso é o que mais falo pra vocês. As mães que fazem parte lá das minhas turmas, elas sabem. Sempre falo. No salto, acalma o coração, respira fundo e lembra, né? Não faça durante um salto do desenvolvimento aquilo que você não quer que se perpetue, né? Então não aproveite um salto do desenvolvimento para apagar o fogo no meio do nada e simplesmente instalar uma associação negativa que o bebê não tinha, ou pior, voltar a uma associação que você já tinha conseguido tirar. Então cuidado, sempre muito cuidado na hora dos saltos. Sempre, 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 sempre. Certo? Quarto ponto ou quinto ponto? Quarto ponto agora para vocês. A demora desses bebês para pegar no sono. O bebê vira de um lado, vira pro outro. É aquele bebê que fica fritando ali na cama, sabe? Essa mesma mãe falou comigo assim: ai, doutora, ele fica ali, ó, meia hora lutando judô na cama, sozinho, tranquilo, e depois dorme. Não mexam com o bebê se ele estiver quieto, se revirando. Deixa ele em paz. Deixa ele tranquilo, ele tá procurando o jeito de se acomodar, tá achando uma posição mais confortável, deixa ele quietinho. Só vai intervir se de fato precisar intervir. Agora, se ele tá calmo, não tá chorando, não tá te chamando, deixa o bebê virar um pouquinho pra lá e pra cá. Quantas vezes a gente também tá meio assim e dá aquela remexida na cama até conseguir de fato pegar no sono, né? Então isso é muito importante. O quinto ponto pra vocês, o sono agitado. O sono que o bebê mexe a noite inteira. O bebê já dormiu, o bebê está dormindo e ele fica se revirando na cama. Hoje a Regiane, uma queridona da minha outra turma também, falou comigo, mandou um áudio pra mim. Mandou uma mensagem pra mim. Falou, doutora, tô passando pelo salto dos 4 meses. Tá tranquilo, eu fiquei na dúvida se era salto, porque tá até bem tranquilo os 4 meses. Mas ele tá se revirando tanto na cama à noite, tá mexendo tanto na cama, e tá bem nos 4 meses. Em resumo, o que acontece, né, com o bebê da Regiane de 4 meses, que tá em pleno salto e não tá tão irritado, mas tá se revirando na cama ali? É um bebê que a gente já tinha instalado uma rotina, era um bebê que já dormia a noite inteira, né? Era um bebê que já estava bem orientado, a família toda, um bebê que já tinha ali uma rotina bonitinha, certinha. Esses bebês passam muito mais fácil pelos saltos. Por isso que você às vezes fala, será que é salto mesmo ou não, né? Porque falam que é tão terrível. E na verdade, o bebê dela tá no salto e tá se remexendo muito. A única manifestação dele, por enquanto, tá sendo se remexer mais na cama. Fiz as orientações com ela, porque a gente tem que entender que o bebê pode ficar mais agitado mesmo. O cérebro tá muito ativo, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar o bebê mais agitado ainda durante o dia. Não ficar hiperestimulando esse bebê, para ajudar esse bebê a passar da forma mais suave pelos saltos do desenvolvimento, certo? E como eu comentei pra vocês, é o bebê que acorda mais cedo. É o bebê que acorda na madrugada lá, né? Acorda 5 horas da manhã, que pra mim é madrugada, não sei pra vocês aí, né? Às vezes eu acordo 5h50 pra trabalhar, mas 5 horas é puxado, né, gente? Então 5 horas da manhã ainda é madrugada. Então são os bebês madrugadores, né? Eles passam a acordar muito, muito mais cedo mesmo. E acontece aquela situação de todos os bebês que estão no salto, né? Choro, irritabilidade e apego. A Elis falando que o bebê dela passa a noite se mexendo. Elis, isso pode acontecer muito, muito, muito mesmo. Os bebês tendem a se mexer bastante mesmo, tá? Mas é o que eu falo pra vocês. Os saltos do desenvolvimento vão passar. Os hábitos que vocês instalarem durante os saltos,
esses hábitos vão ficar. Então, o mais importante é como conduzir esses despertares, como conduzir essa irritação exagerada desse bebê, tá? Gente, uma coisa, olha só. Um bebê irritado, tá? Por um salto do desenvolvimento, não significa um bebê que está com fome, certo? Então, por que dar peito na hora que ele está irritado? Me expliquem aqui qual é a lógica de dar o peito na hora que o bebê está irritado. A lógica... Ai, Rê, você tá aqui, lindona. Acabei de falar de você. Rádio também. Ai, minhas lindonas. Bonitinha. O que acontece, né? O bebê não tá com fome, ele tá irritado. Ele precisa de aconchego? Sim, ele precisa de aconchego. Ele precisa de acolhimento? Sim, ele precisa de acolhimento. Ele precisa de colo? Sim, ele pode precisar de colo. Mas ele precisa do peito? Me digam se o bebê que tá irritado precisa do peito. Não precisa. Ele precisa, na verdade, que você aconchegue ele, que você acolha esse bebê. E o que cabe a você nesse momento? Cabe simplesmente você procurar identificar outras formas de acolhimento desse bebê. É isso que você precisa fazer. Descobrir outras formas que você consiga acolher o seu bebê para que o seu bebê consiga, de fato, passar por esse momento. Entende? Porque senão você vai ficar ali dando peito e criando uma outra associação com o peito. Ou pior, fortalecendo a associação do peito, que já é super difícil de tirar. As mães que estão comigo nessa turma, elas sabem, eu falo abertamente para elas e elas confessam isso com frequência, que tirar o peito... Ai, Idinha, sua lindona! Tirar o peito é uma das mais difíceis. É uma das associações mais difíceis. Peito e rede, gente. Rede, aquela rede de adulto, que a gente usa muito no Nordeste. Peito e rede balançando são uma das associações mais difíceis de serem retiradas. São as piores, tá? Então imagina no meio do salto, se você tava tirando ali, né, a situação. Oi, Fabi, meu amor. Você tava ali tirando a associação do peito e de repente você entra num salto e você devolve o peito de novo. Imagina, né? A Fran perguntou da mamadeira. Fran, a mamadeira é bem mais fácil de tirar do que o peito, do que a rede também, tá? Lógico, não vou falar mais fácil, né, gente? Mas é menos difícil, tá? De tirar do que o peito, do que a rede também, certo? O que mais que eu falar pra vocês? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí tem tanta coisa. Vou voltar outro dia mais pra falar de salto pra vocês. O que mais? Então, né, pra fechar aqui hoje, eu vou falar pra vocês só do pico, tá? Do pico de crescimento. Tá bom? Porque vocês me perguntaram aqui no comecinho qual que é a diferença, então, dos saltos do desenvolvimento para os picos de crescimento, tá? Os picos de crescimento, eles são, de fato, crescimento físico dos bebês. Então, é ganho de peso e crescimento mesmo em estatura, tá? De comprimento mesmo dos bebês. Então, o que acontece? Os saltos do desenvolvimento são ganhos de habilidades. São aquisições novas de linguagem, aquisições motoras, aquisições mesmo cognitivas, né? De interação social, tudo isso. E os bebezinhos, tá? Que tem o pico do crescimento, eles têm ganhos físicos. Então, eles crescem mais, eles mamam mais. Aí, tá? Quem mama peito, tá? Independente da idade, o bebezinho que mama peito e passa pelo pico do crescimento, geralmente ele tem alguns picozinhos. Os mais comuns é o piquinho ali da primeira semana de vida, 7 a 10 dias. Depois vem com 2 a 3 semanas de vida. E depois vem nos meses, 3, 4, 6 e 9 meses. Tá? Depois, quando o bebê passa por esses picos, o que acontece? A mãe entra numa noiazinha de que o leite dela não está sendo suficiente. A gente chama isso de crise de lactação temporária ou transitória. Por quê? O que é essa crise de lactação transitória? É uma crise onde o bebê demanda mamar mais mesmo, só que dura pouco tempo, dura uns 3 dias. É o tempo só do corpinho da mãe se adaptar àquela nova demanda do bebê e passar a produzir um pouco mais de leite. E aí, nesses dias, a mãe acha que ela está produzindo menos leite. Quando, na verdade, é o bebê que está, de fato, mamando um pouco mais, né? Então, não entre na paranoia de que o leite de vocês está secando, que está acabando, porque, na verdade, é apenas uma crise transitória, porque o bebê está demandando mais, né, energia, ele está precisando mamar mais para que ele cresça e dê aquele pico mesmo. Isso dura uns 3 dias, mais ou menos, não passa muito disso, então fiquem tranquilas. Cuidado, tá? Para vocês não caírem na cilada de entrar com fórmula no meio do nada. A fórmula é boa? Sim, quando ela tem indicação. Se ela não tiver indicação, não tem por que fazer. Então, cuidado aí pra vocês não serem orientadas a entrar com uma fórmula por causa de um pico de crescimento, tá bom? Meninas lindas do meu coração, entendido o que é salto do desenvolvimento? Eu vou voltar para conversar com vocês sobre os saltos específicos. Com certeza, eu volto para falar do salto de 4 meses, vou voltar para falar do salto de 9 meses, vou falar do salto das 8 semanas, porque... eu tô com um monte de mãe de 8 semanas, então é uma gostosura e a gente fica super,
né, ansiosa e também, e os bebês muito pequenininhos ficam mais inseguras. E é um salto bonito também, que é um salto onde tem muita relação com a visão do bebê. Então vamos voltar para falar do salto de 8 semanas também. Com certeza, o das 8 semanas, o das 4 semanas, o das... Eu esqueci. Dos 4 meses e o dos 9 meses, eu volto para falar para vocês, tá bom? E vocês aqui, se precisarem de algum outro, tiverem interesse por algum outro salto específico, me mandem que a gente vai conversando também. E eu faço outro para vocês também. Ah, suas lindas. Muitíssimo obrigada. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho. Hoje eu falei demais, né? Espero que vocês tenham pego bastante coisa por aqui. Que bom que não travou hoje. Amanhã eu volto aqui às 18 horas pra gente conversar de novo, tá bom? E a gente vai se falando direitinho. Ô, Fran. Ô, gente, olha só. Quem ainda não tá aqui no canal do Telegram, entra lá no canal do Telegram. Lá eu sempre aviso quando vai ter live. Lá eu sempre aviso quando eu já abri turma nova. Lá, quando tem um tempinho, eu passo e respondo também as perguntinhas de vocês, que vocês mandam pelo direct aqui no Instagram, com a hashtag Sou do Telegram. Então, entra no Telegram, entra lá no YouTube também. Para quem quer saber das lives, as lives ficam bem mais organizadas lá no canal do YouTube. Então, entra lá no canal do YouTube, é o mesmo nomezinho, Doutora Angélica Rabelo, mesma coisinha. Procurem lá no YouTube que vocês conseguem ver as lives de uma forma mais organizada do que aqui no Instagram às vezes, tá bom? As minhas alunas lindas do meu coração, que estão aqui mandando beijos e corações e olhinhos de coração, muito obrigada pelo carinho de vocês, pela confiança e por estarem sempre aqui. E para vocês, né, que são alunas, a live fica disponível lá na plataforma de vocês também, para vocês assistirem sempre que precisar, sempre lá, bem organizadinha, tá bom? Beijo gigante, fiquem com Deus